Vamos ler um texto na palavra do Senhor que encontra-se em João, Evangelho de João, capítulo 12, e o verso 27. Capítulo 12, verso 27 em diante. Os irmãos encontraram? Vamos lá. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já te glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão, e outros diziam foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio essa voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso, significando com o tipo de morte que estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não seja surpreendido pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse: cegou os olhos deles e endureceu o seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não seres expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amém? Quando você lê um texto como esse e tenta imaginar você agora descrevendo sobre o que viria ou que estaria preparado para você, e seria uma sentença de morte. Como seria esse discurso? Como seria essa palavra diante das pessoas que estavam ou estariam ouvindo você? Como estaria o seu coração nesse momento se você estivesse sentenciado da morte? E sabendo
que em pouco tempo isso aconteceria na sua vida. Então, o que leva Jesus como homem transmitir isso de uma maneira tranquila, certo, que ele estava ali para que o nome do Pai fosse glorificado através da vida dele. Muitas vezes nós queremos glorificar a Deus através da nossa vida, mas não queremos enfrentar os desafios para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Que estado é esse que precisamos nos encontrar? O que gera isso em nós? Para esse enfrentamento convicto, certo, que Deus, ele se faz presente. Você observa que tem situações na vida da gente que não são os enfrentamentos externos, mas alguns pensamentos que vêm, que já nos abatem, que já nos desestimula quanto à vida. Parece que há uma força que suga a tua coragem, o teu ânimo, a tua fé, a tua esperança, a ponto de você achar que vai morrer. Pensamentos sondam a sua mente como se fosse de morte. Mas diante de uma realidade como essa, algo que Jesus ia cumprir, ia permitir, deixar-se ser preso, crucificado e morto. O que leva uma pessoa na sua mente se preparar, e não é qualquer preparo, irmãos. Psicologicamente, estrutura, levar um corpo a resistir, sabendo que ele ia sofrer sérios ferimentos, agressões físicas, sobre ele seria colocado uma cruz pesada, e a humilhação mediante público exposto, que leva uma pessoa, um ser humano, a enfrentar isso, sabendo que há uma missão a ser cumprida, e não era fácil, e não era para qualquer um. Então, irmãos, quando você olhar para Jesus e você buscar nele uma direção, uma orientação, o Senhor está querendo e nos desafia a viver isso em nós. Você observa que as pessoas hoje estão vivendo uma depressão, um medo, uma incerteza, e isso tem trabalhado seriamente no seu corpo físico, a ponto de as pessoas não aguentar tanto a pressão dentro dessa área emocional, de o seu corpo começar a expressar essas enfermidades, essas dores, esse cansaço físico, porque a mente já está comprometida com esses pensamentos, com esse medo, com essa sentença muitas vezes que sonda essas mentes. Mas agora você olha para Jesus e ele nos dá um exemplo de como vencermos e de que forma vencemos os desafios de uma vida, para então alcançarmos uma vida eterna. Quando nós olharmos para nós, irmãos, nós vamos encontrar dentro de nós áreas mortíferas dentro de nós, que essas áreas não podemos falar assim, são ervas, são plantas, né, que foram semeadas dentro de nós,
que, se não arrancarmos, elas são o meio, a forma que nos leva à morte. Você observa que o medo, o pecado, a raiva, a ação de vingança, muitas vezes ela está dominando dentro do coração. Então entenda, quando essas coisas contrárias ao ensinamento de Cristo, que faz parte das coisas do reino, quando elas serem cultivadas dentro de nós, elas estão roubando de nós vida. Elas estão nos matando dia após dia. Então nós precisamos detectar essas coisas dentro do nosso coração, porque é por aí que vem a perda, que vem a derrota. Você observa que diante do desafio que Davi enfrentou, a tensão era muito grande, a pressão maior ainda, porque agora não estava só um desafio pessoal, mas estava toda uma nação comprometida à ação de um homem, de um guerreiro, pois havia um acordo: aquele que perdesse, todo o seu povo se tornava derrotado. Então você observa que essa pressão, irmãos, ela depende, para nós enfrentarmos o inimigo da nossa vida, ou os desafios da nossa vida, depende muito da sua mente. Como a sua mente está preparada? Porque é de lá que vem uma força para o seu corpo físico, para uma ação, para uma posição, para uma determinação. Então você observa que quando Davi vai, ele se depara com homens preparadíssimos fisicamente. Eles tinham habilidade na espada, eles tinham habilidade na luta, eles tinham treinamento físico, mas a mente era fraca. Na mente eles não tinham essa estrutura, na mente eles não tinham essa capacidade de enfrentamento, porque eles começaram a dar ouvido à história, ao currículo, do grande homem, daquele desafiador que estava ali desafiando o exército. Porém, quando Davi chega, ele não tinha preparo físico, ele não tinha habilidade na espada, ele não era esse guerreiro, mas na mente ele era maior do que qualquer guerreiro que estava ali. Ele era muito maior do que o próprio desafiante, que era um gigante. Mentalmente, Davi não vê aquele homem como alguém que poderia derrotá-lo. Talvez se ele olhasse para o físico e comparasse com o dele, ele temeria, desistiria. Mas quando nós temos a nossa mente ligada a Cristo, não há nada maior do que Ele sobre essa terra. Então, por maior que seja o gigante, depende do que, aonde está ligado a tua mente, aonde está conectada a tua mente. Quando nós aprendemos a extrair, a arrancar de nós essas raízes, irmãos, que dominam a nossa mente e tornam nós fisicamente fraco, derrotado, debilitado, nós vamos nos tornar vencedor quando a própria palavra de Deus diz, Paulo escreve aos Romanos, se houver renovação aqui, haverá transformação aqui. Não tem como haver uma transformação fisicamente se a nossa mente não for renovada. Não tem. É por isso que você observa hoje a humanidade derrotada fisicamente. Estão doentes, estão tomados por enfermidade. Você observa que quando nós tivemos o enfrentamento da pandemia, muitas pessoas morreram aqui primeiro, pereceram mentalmente primeiro, e em sequência veio a queda do seu físico.
Então é por aqui que começamos. Quando nós temos uma mente fraca, você vai ter um corpo fraco. Quando você tem uma mente fragilizada, você vai ter um corpo fragilizado. Quando você tem uma mente sã, você vai ter um corpo são. Não é essa conexão, irmãos, é um poder que vem. Você observa assim que Cristo, Ele nos torna como o corpo, e Ele é a cabeça. Então, da onde vem a cura para esse corpo? Da mente, da cabeça que é Cristo. Ele não diz: eu sou a cura, eu sou o alimento, eu sou a providência, eu sou a solução, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o perdão, eu sou a salvação. Ele é tudo. Então é dessa mente que vem um poder para o corpo a qual somos. Então o que o Senhor está dizendo, que não adianta, irmãos, nós praticar sérias rituais que a gente praticava, se não houver aqui dentro uma transformação, uma renovação. Você vai viver altos e baixos na sua vida. Horas você acredita, horas você duvida. Então, diante daquele desafio, vamos voltar lá para Davi. Ele, em momento algum, ele se preocupa com o guerreiro que estava desafiando. Você observa, irmãos, que a tua atenção, o teu foco, ele muda a posição tua. Quer ver uma coisa assim? Quando Pedro, mediante a tempestade, ele disse: se tu és Cristo, diga que eu vá até você. Então vem, diz Jesus. Ele sai com a mente voltada para Cristo. Ele sai com os olhos voltados para Cristo. Mas o mar agitado, olha a grandeza do mar, olha o poder que há nas águas do mar, olha a situação da embarcação. Então, quando tu olha o cenário à tua volta e tu te preocupa com ele, automaticamente você tirou o olhar de Jesus. E aí vem queda, e aí vem derrota. Aí vem pensamentos de destruição para você. Então, quando ele começa a andar, irmãos, ele começa a andar focado em Cristo. Vem. A mente, o pensamento, os olhos estavam focados em Jesus. E ele começa a viver o sobrenatural. Então a gente fala num sobrenatural na nossa vida, mas isso só acontecerá na nossa vida quando realmente nossa mente se ligar com Cristo. Enquanto a nossa mente estiver ligada aos problemas da terra, às situações terrenas, você não vai ter condições de enfrentar. E às vezes a vitória está no enfrentamento. Como que você vai levantar uma vitória, uma bandeira de vitória, se você não lutou a guerra? Se você não enfrentou o inimigo? Você observa que Jesus, ele fala aqui desse momento dele, e ele diz que ele diz assim, ó: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Então Jesus, ele estava dizendo: estou preparado. E esse preparo, irmãos, que precisa haver na nossa vida, não é somente, é um ser inteiro. Porque ele veio cumprir uma missão, mas agora os açoites eram físicos, a crucificação era física, a entrega de um corpo para ser prisioneiro era física. E ele precisava ter uma mente livre para que aquelas algemas não o prendessem.
aquela dor que ele ia sentir não levasse ele a desistir, mas a cumprir toda a vontade perfeita do Pai. Então ali estava agora para ser derrotado o príncipe deste mundo. Se ele desistisse, todos nós estaríamos perdidos. Você vê a situação do Davi, você vê a mesma questão lá. Então vem alguém a qual os olhos da humanidade não creem. Quem é que acreditou em Davi? Que ele teria capacidade de derrotar o gigante? Quem é que viu a habilidade em Davi? Você observa que as coisas de Deus acontecem ao nosso lado e nós não percebemos. Nós não percebemos, porque os nossos olhos estão voltados para aquilo que é atrativo aqui na terra, aquilo que está em evidência. Então, quando nós focarmos as evidências terrenas, você vai deixar de ver a glória do reino dos céus. O momento agora, naquela situação, os holofotes, a notícia, o foco, não estava em Israel, estava no gigante. Pois todos estavam apavorados com o gigante. O grande era o gigante, o poderoso era o gigante, o desafiador era o gigante, o imbatível era o gigante. Mas quando a mente nossa está voltada para Cristo, há uma força sobrenatural que fortalece o nosso físico, a ponto de você resistir, superar-se, além do que você imagina. Irmãos, entenda, Deus, quando constrói, quando faz o homem, Ele faz imagem e semelhança dEle. Há um poder em nós que nós não conhecemos, porque nós não conseguimos ligar a nossa mente com Deus. Nós estamos apenas focados aqui. Nosso coração se volta para as coisas daqui. Então, quando Davi ele olha, ele diz: já quem é esse incircunciso? Tu não tem nem marca, nem sei a quem tu pertence, tu não foi circuncisado. Eu tenho identidade, sou filho, faço parte do povo, sou escolhido. Deus amou a minha geração e escolheu a minha geração. Essa é uma mente, irmãos, preparada. Você observa que os pensamentos que te derrotam é os pensamentos que rompem a tua identidade de filho. Nem sei quem sou, que vida é essa, que estou fazendo aqui, é assim. Você se acha um nada, você se acha um ninguém. Então, quando você deixar que esse pensamento domine, todo o teu corpo já está rendido. Todo o teu corpo já está prostrado diante do desafiador teu. Você não encontra mais força em você, porque você já se rendeu aqui. Quando Davi diz: quem é esse? Ele está dizendo: tu não tem a identidade que eu tenho. Tu não é conhecido diante do reino dos céus. Eu sou. Imagina, irmãos, essa posição dentro do seu coração, dominando sua mente, diante dos desafios da tua vida. Você se curva pelas necessidades que rondam a tua porta, sem você entender que o Pai que você chama de Pai foi o que criou todas as coisas.
Você se preocupa em ter falta no teu amanhã. E a angústia domina o teu coração. E o inimigo avança sobre você. Mas quando a tua mente se voltar para aquele que tudo é, você vai gerar cura. Você vai gerar poder para o físico teu. Autoridade aqui. Coragem. Você vai extrair dentro daqui do teu coração, da tua mente, você vai extrair as raízes do mal que está em você. Então, irmãos, para nós vencer e nos tornar um vencedor, temos que vencer aqui dentro primeiro. Porque as derrotas acontecem aqui. Você se sente fragilizado aqui. Impotente, incapaz, insuficiente, não é assim? E aí, fisicamente, você vai adoecendo, você vai morrendo, porque você está comandando isso. Davi, ele teve foco, direção, sabia o que fazer, como fazer. E ele foi com fé, convicção, certeza, determinação. Você observa, irmãos, que a vitória que tu tanto busca, ela acontece antes de você enfrentar o adversário. Ou não? Você já se vê vencedor antes de enfrentar a batalha. Você já determinou antes. Já aconteceu antes. Você já previu antes. Você já sabe o que vai acontecer. Porque aqui dentro da sua mente, Deus já está te dando uma garantia, uma certeza. Vai, filho. Não é assim? Mas quantas pessoas são derrotadas antecipado a guerra? Por isso que Jesus diz, a palavra de Deus diz, Deus não tem prazer em quem ri. Daniel não recuou da cova. Eu confio no Deus possível. Mas tem leões, são feras, famintas. Mas quem criou os leões? Quem criou tem domínio sobre ele. Não sabe? Você já pensou nisso? Você vê as pessoas apavoradas diante das situações da natureza. Mas quem criou a natureza? Não é o meu Deus, não é o teu Deus? Quem tem o domínio sobre todos os planetas? Por que temer se tu é filho daquele que criou? Se tu tem conexão com aquele que tem o domínio sobre todas as coisas? Quando nós entendemos isso aqui, irmãos, é o caso de Jesus. Falando tranquilamente para os seus discípulos. E agora esses homens apavorados, porque a mente humana é capaz de descrever aquilo que Deus determina. Então, eles especulam de todas as formas, tentando transmitir o que Deus vai fazer. Mas quem sabe o que Deus vai fazer? Quem sabe o tempo de Deus, a hora de Deus, a forma que Deus vai trabalhar? Quem sabe? Ninguém. Basta confiarmos, irmãos, ter uma certeza. Você observa que diante dessa certeza, você não precisa de muito. Davi não precisou de espada. Davi não precisou de escudo. Davi não precisou de aparato do rei.
Deus está dizendo: não dependa do homem, dependa de mim. Não dependa das coisas que o homem tem para te dar. Confia naquilo que eu te dei. Muitas vezes aquilo que Deus coloca na nossa mão parece tão insignificante. Ou não? Era uma pedra diante de um gigante, cheio de escudo, de couraça, de espada, de histórico. E que é uma pedra diante desse homem. Está vendo? Mas numa brecha, Deus mostra o alvo certo. Deus dá a direção. Acerta ali, filho. Joga ali. Então, irmãos, esse é o Deus que nos chama e nos convida a confiar nele. Não confie nos homens. Você observa que Jesus fala aqui: esses homens que andavam, eles criam em Jesus. Eles não tinham como negar, irmãos, que ele era o Filho de Deus. Mas eles amaram mais a glória dos homens, o reconhecimento, os títulos. Eles queriam as posições dentro dos templos do que dizer: eu sigo a Cristo, eu confio nele, eu faço parte dele. E as pessoas estão vivendo dessa forma nos dias de hoje, buscando apenas as glórias dos homens, os títulos, os poderes, os reconhecimentos. Mas muitos estão vendo que não tem como negar, diante dos acontecimentos que estão acontecendo, que Jesus está às portas para julgar esse mundo. Você observa, irmãos, que ele fala: a minha alma está angustiada. Pai, salva-me. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz que Deus já havia glorificado. Você observa, irmãos, que a multidão que estava ali ouviu a voz. Mas o que precisa Deus fazer mais para que a humanidade creia nele e confie nele? Você confia em homens, confia no poder que há neles, na força que há nele, mas não confia em Deus. A sua vida depende desse sistema. Está escravo de um sistema, sem abrir os seus olhos espirituais, sabendo que é Deus que supre nós em todas as nossas necessidades. E quando a nossa mente, hoje de manhã ainda falava da manhã, quando nos aprender a comer aquilo que vem do céu, não passaremos por necessidade. O povo caminhava no deserto. Você sabe que fisicamente o deserto traz consequências, debilidades, mas todos os dias o maná descia do céu, supria todas as necessidades, tornava aquele físico forte, sustentando para mais um dia de caminho. O que Jesus diz que é? Eu sou o maná descido do céu. Te alimente de Jesus. Faça isso. Ligue a tua mente com Cristo.
Se alimente da palavra. Sabe? Esse aqui é o maná que desceu do céu. Não é produzido aqui por mentes sábias, por intelectuais, por ideologia, teologia, por crenças, pela religiosidade. Não é produzido aqui. Esse maná veio do reino dos céus para mim e para você. O que você quer comer? Você quer cura? Coma do maná. Você quer força? Coma do maná. Você quer uma vida espiritual saudável ao ponto de ter um corpo saudável? Coma do maná. Você quer providência na sua vida, nas suas necessidades? Coma do maná. Então, irmãos, para que uma variedade de pratos montados, todos cheios disso, daquilo, né? Formados por doutorados, por teólogos, por tantos. Se o que te sustenta é um maná que desce do céu, se o que te fortalece é um maná que desce do céu, se o que te leva para a eternidade é esse maná que desce do céu, se o que cura você é o maná que desce do céu, por que não se alimenta dele? Amém?